Shirone não conseguia dormir direito há 3 noites desde que pisou naquele reino. Ele também notou uma sensação estranha afetando outros estudantes. Quando ele acidentalmente derrama um copo de água, decide buscar respostas com a professora Romi. No entanto, ela o tranquiliza dizendo que não há nada de errado com o corpo dele. Shirone fica se perguntando em voz alta o que está acontecendo com ele, enquanto admite que se sente como se um fantasma estivesse tomando conta do seu corpo. Ao compartilhar suas preocupações com os amigos, Nadi dá uma risada e diz que a expressão séria de Shirone o deixou nervoso por um segundo. Só que o nosso prota insiste que não está brincando e lembra a todos que eles fazem parte do clube de ciências paranormais. Hiroki comenta que é bem comum ouvir esse tipo de preocupação vinda de alguém tão brilhante quanto o Shirone, que inclusive conseguiu derrotá-lo. Nadi questiona por que Hiroki também está reagindo de forma tão séria. O nosso prota dá uma risadinha sem graça enquanto pensa se foi tolice trazer esse assunto à tona. Mas Hiroki relembra o sonho de Shirone, recordando que ele tinha descrito estar em uma escuridão total, cercado por estrelas que estavam sendo puxadas para algum lugar e que, no final, ele viu um feixe de luz pulsante. Nadi confirma que a luz parecia um batimento cardíaco. Hiroki então afirma que a escala gigantesca, a velocidade e a natureza do lugar que Shirone descreveu são impossíveis de serem observadas na Terra. No entanto, se o sonho representa algo real, ele explica que tal fenômeno só poderia existir no espaço sideral. Chocado, o nosso prota compara isso ao que eles já leram em livros e questiona como ele poderia sonhar com um lugar que nunca viu. Nadi o tranquiliza dizendo que isso é possível, alegando que já ouviu falar de casos semelhantes antes. Quando Hiroki pede uma explicação melhor, Nadi relata um experimento de 200 anos atrás. Ele explica que cientistas realizaram um teste de eletrólise espiritual em um criminoso condenado à morte, acreditando que, se a alma tivesse uma forma física, a eletricidade poderia fragmentá-la. O homem foi colocado dentro de uma caixa de metal que agia como condutor e uma corrente elétrica contínua foi aplicada. No entanto, como o experimento era altamente antiético, ele foi encerrado rapidamente. Surpreendentemente, o homem sobreviveu e recobrou a consciência depois de um mês. Quando ele acordou, começou a falar de países distantes que nunca tinha visitado e nem sequer ouvido falar. Esses lugares existiam além de suas terras e, mesmo assim, ele os descreveu com uma precisão impressionante. Nadi enfatiza que tudo o que o homem disse foi mais tarde confirmado como verdade. Ele então explica uma teoria possível, sugerindo que, se a alma do homem realmente tivesse sido decomposta, ionizada, ela poderia ter se transformado em uma força eletromagnética capaz de atrair informações globais. A estranha sensação de formigamento que o homem experimentou durante o processo foi chamada de supervisão. O nosso prota reage em choque ao perceber que a sensação de formigamento descrita por Nadi é exatamente o que ele vem sentindo. Hiroki então questiona como Shirone poderia ter visto o espaço sideral, sugerindo que, se a alma for eletricamente ionizada, isso pode causar um fenômeno quântico que a permite transcender o tempo e o espaço, só que o nosso prota custa a entender essa explicação. Hiroki esclarece, dizendo que isso ocorre em um nível menor que os elétrons, onde os eventos acontecem além da compreensão humana. Ele descreve isso como um mundo que não pode ser medido ou observado simultaneamente, existindo apenas por meio de probabilidades. Ele então propõe que, se a alma for mais leve que um elétron, a conexão habitual entre tempo e espaço colapsa, tornando possível perceber o próprio universo. Nadi aponta empolgado que essa teoria se encaixa perfeitamente na situação de Shirone. Impressionado, Shirone admite que eles explicaram suas experiências de um jeito que realmente faz sentido. Ele elogia o conhecimento deles e brinca dizendo que eles realmente são um clube de ciências, apesar de não parecerem. Nadi concorda cheio de orgulho, enquanto Hiroki os lembra de que isso ainda é apenas uma hipótese. Para entender melhor, ele insiste que Shirone deve ser honesto com eles. Ele então traz à tona os resultados incomuns do disparo de prótons de Shirone durante o teste do medidor de velocidade e conecta isso ao momento em que os pesadelos começaram. Curioso, ele pergunta o que realmente aconteceu. O nosso prota hesita antes de revelar o que a professora Romie contou. Antes que ele possa terminar, Nadi interrompe com uma reação chocada ao ouvir a menção da função imortal e pergunta imediatamente se Hiroki já ouviu falar dela. Hiroki se recorda de ter aprendido sobre a função imortal com seu pai, descrevendo-a como o mistério supremo da matemática. Ele acredita que essa função guarda a chave para entender absolutamente tudo. O nosso prota então menciona um aviso da professora sobre os perigos disso. Hiroki concorda, explicando que, de certa forma, o infinito e o nada são fundamentalmente a mesma coisa. Ele de repente percebe como Shirone conseguiu derrotá-lo e dá risada da ironia da situação. Surpreendentemente, ouvir os outros discutindo isso de forma tão casual faz o prota se sentir mais aliviado. Determinado, Shirone anuncia sua decisão de entrar para o clube de ciências
paranormais. Nadi comemora empolgado, enquanto o nosso prota explica que não quer mais viver com medo. Em vez disso, ele quer estudar o fenômeno e enfrentá-lo de frente, acreditando que, juntos, eles podem descobrir algo importante. Nadi declara entusiasmado que eles vão com tudo atrás da função imortal, comemorando o fato de que o clube finalmente tem membros suficientes para recuperar o status oficial e a verba da escola. Hiroki, porém, questiona se os professores vão aprovar a entrada de Shirone, lembrando a todos que o clube deles tem a pior reputação de toda a escola, com toda a confiança do mundo. Nadi garante que vai dar um jeito nisso e revela um formulário de inscrição que planeja enviar secretamente. Os outros dois ficam preocupados, mas ele deixa os receios de lado e sugere irem comemorar na cafeteria. Shirone se oferece para pagar, apesar de Hiroki lembrá-lo de que ele está sem um tostão. Indo, o nosso prota insiste que, já que agora este é o clube dele, nada mais justo. No entanto, ele também aponta que eles deveriam arrumar a sala do clube primeiro. Infelizmente, apesar dos esforços de Nadi para ser discreto, o formulário de inscrição é descoberto justamente pela professora que ele menos queria que encontrasse. Ela fica chocada ao ver o nome do nosso prota no papel. A professora Oliver pergunta ao professor Tado o que ele está fazendo, e ele responde que está levando as novas inscrições para os clubes, já que há muitas antes das férias. Ele explica que, todo ano, o clube é formado e, assim que os alunos se saem bem, ele é dissolvido. Enquanto fala, ele deixa cair acidentalmente um dos papéis no chão. Oliver o pega rapidamente e fica chocada ao ver que aquele papel não pertence a esse clube. Ela fica ainda mais surpresa ao notar o nome do aluno na inscrição. Segurando o papel na mão, ela vai imediatamente ao encontro da professora Romi. Ao chegar ao local onde Romi está, ela se desculpa por interromper o treinamento dela, mas Romi a tranquiliza, dizendo que ela deve ter vindo por um motivo importante. As duas tomam um gole de chá enquanto Oliver revela que Shirone entrou para o clube. Romi fica surpresa com a notícia. Oliver a lembra de que se trata do Clube de Ciências Paranormais, famoso por um grande incidente ocorrido na época em que elas eram estudantes naquela escola. Os pais costumavam reclamar muito sobre isso e ela se pergunta por que Shirone, sendo um dos alunos mais talentosos, escolheria esse clube em vez de se concentrar nos estudos. A professora Romi, no entanto, explica que o clube mudou significativamente sob a presidência de Nadi. Ele é uma pessoa responsável, acompanhado por um bom grupo de estudantes que não causam problemas. Ela menciona ainda que Guld Mexia, o líder da Associação de Magos de Tormia, também fez parte desse clube. Confiante nessa nova direção, ela acredita que Shirone só tem a ganhar ao se juntar a eles. Enquanto isso, do outro lado, Nadi está deitado e chama o nosso prota. O prota pergunta se eles não vão assistir à aula, mas Nadi, sentindo-se mal, admite que costuma matar a aula mesmo. Perto dali, Hiroki joga xadrez, ansioso por mais uma partida. Quando Shirone olha ao redor, percebe o estado da sala que ele havia limpado mais cedo e que agora está bagunçada de novo. Percebendo que nem Nadi nem Hiroki vão às aulas e tampouco realizam qualquer pesquisa no clube, ele decide se concentrar em estudar por conta própria. Shirone começa a ler alguns livros enquanto, ali perto, Hiroki pergunta a Nadi se ele terminou sua invenção. Nadi responde que ainda não está pronta. Curioso, Hiroki chuta que ele está trabalhando em uma capa de invisibilidade. Quando Nadi finalmente mostra a invenção para ele, Hiroki fica altamente impressionado. Notando isso, o nosso prota também quer ver. Nadi explica que ela só funciona por uma hora e convida o prota para se aproximar e examiná-la também. Enquanto isso, a professora Oliver e a professora Romi continuam a conversa. Oliver esclarece que não está preocupada com Nadi, mas sim com Hiroki, que, apesar de fingir continuar na classe 5, é muito mais capaz do que aparenta. Ela destaca que Shirone já o ultrapassou no teste do medidor de velocidade, ciente de que, assim que os alunos do último ano se formarem, a escola finalmente se livrará de certos indivíduos problemáticos. Ela teme que, se Shirone começar a conviver demais com Hiroki, acabe pegando seus hábitos, o que poderia ser prejudicial para a escola. Romi, surpresa com as preocupações de Oliver, acredita que ela está pensando demais sobre a situação. Do outro lado, o nosso prota nota que Nadi concluiu várias granadas mágicas. Observando-as de perto, ele se pergunta se elas são perigosas. Nadi revela que vem guardando aquilo há muito tempo, mas Hiroki desdenha disso, dizendo que ele está mentindo e que só quer se tornar um engenheiro mágico, e é por isso que passa sufoco. Dos estudos acadêmicos, o nosso prota, surpreso com a ambição dele, acha aquilo incrível e pergunta se ele as projetou usando energia eletromagnética. Em seguida, o prota repara em um livro vermelho jogado na frente dele. Indo em direção a ele, ele o pega e pergunta se pertence ao clube da forma humana. Ao ouvir isso, ele fica espantado. Quando abre o livro,
vê que ele contém registros de estudantes que fizeram parte do clube. Nadia explica que o livro guarda um histórico completo dos alunos que passaram por vários clubes suspeitos, detalhando todas as fofocas e ilustrações relacionadas a eles. Surpreso, o nosso prota se pergunta por que a escola não faz nada a respeito. Chocado com o que houve, ele continua folheando as páginas até que, de repente, nota o nome de Amy Carmis no livro. Enquanto ele encara o nome dela, Nadia o tranquiliza dizendo que não há nada sobre ele ali e, em tom de provocação, pergunta se ele anda namorando a Amy. Ignorando o comentário, o nosso prota pergunta quem criou o livro, Hiroki responde que isso continua sendo um mistério, já que ninguém conhece o autor. No entanto, como o livro contém informações detalhadas sobre os alunos veteranos, é muito provável que tenha sido compilado por um deles. Ao ouvir isso, Shirone fica ainda mais surpreso ao perceber que um veterano pode estar por trás da criação de um livro como esse. Por outro lado, a professora Oliver percebe que o Clube de Ciências Paranormais não tem limites morais e se parece muito com os garotos praticantes de magia negra. Ela acredita que, se alunos talentosos entrarem, suas habilidades serão usadas de forma errada, o que pode prejudicar tanto a escola quanto seu sistema de monitoramento. Ela explica para a professora Romi que o clube nunca foi oficialmente dissolvido porque nunca recebeu o status de clube oficial. No entanto, agora que alunos dotados estão tentando reativá-lo, ela sente a necessidade de desmantelá-lo de uma vez por todas. A professora Romi, embora entenda as preocupações dela, escuta com atenção. Servindo um pouco de chá, Romi a lembra de que existe um motivo para a escola não interferir nos clubes dos estudantes. Esses clubes são independentes e desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos alunos, permitindo que eles escolham os frutos de seus próprios esforços. Ela argumenta que, se a administração tirar dos estudantes a capacidade de escolha, eles crescerão com medo de tomar decisões em todos os aspectos da vida. Levando essa perspectiva em consideração, ela sugere dar uma chance a eles. A professora Home estava dando total liberdade para os estudantes escolherem o próprio caminho. A professora Oliver, mesmo meio receosa no começo, começou a sacar a lógica do argumento dela. Só que assim, a Oliver continuava firme na missão de guiar os alunos para que desenvolvessem seus talentos, mantendo a galera bem longe de qualquer distração. A professora Home percebeu que a Oliver não estava valorizando o nosso querido Shirone apenas como um membro de clube qualquer, mas sim como um estudante com um potencial gigantesco. Ela também reconheceu que a Oliver deu bastante tempo para o prota decidir o próprio futuro, mas a dedicação dela em moldar o caminho do garoto continuava inabalável. Mudando totalmente de assunto, a professora Home resolveu contar uma parada que não tinha mencionado antes. No teste da pistola de velocidade, o Shirone simplesmente atingiu o estado de Nirvana. A professora Oliver ficou completamente chocada com a revelação e deu um grito sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Nisso, do nada, o chão começou a tremer e o prédio inteiro deu aquela balançada. Enquanto isso, o Shirone, sentindo as vibrações, ficou se perguntando se era um terremoto. O Maid rapidinho mandou todo mundo esconder as coisas e o Shirone, sem entender nada, perguntou o porquê daquilo. O Maid explicou que tinha um professor prestes a fazer uma inspeção no galpão e mandou o prota ficar bem caladinho. E não deu outra. Era uma inspeção surpresa da própria professora Oliver. Enquanto ela caminhava em direção à sala deles, notou que levava uns 3 minutos para chegar lá, tempo mais do que suficiente para a galera sumir com qualquer evidência comprometedora. Shirone, ainda todo confuso, sugeriu que eles fossem lá fora dar as boas-vindas para a professora. Mas a galera mandou ele calar a boca na hora, avisando que, se ele agisse de forma suspeita, podia acabar sendo suspenso do clube. Decididos a manter a pose e a classe, eles se sentaram quietinhos, fingindo que nada estava acontecendo. Quando a professora Oliver finalmente entrou na sala, deu de cara com todo mundo sentado calmamente nos sofás. Observando o comportamento deles, ela ficou ainda mais convicta de que aquele clube precisava ser dissolvido imediatamente. Ao entrar, ela mandou essa. O outro personagem disse: "Vocês não vão nem me cumprimentar?" Ela continuou dizendo que esses clubes eram organizações autônomas tocadas pelos alunos sob o conselho dos professores, e que achava necessário dar qualquer opinião passando por todo o processo formal, mesmo ela sendo uma professora. Mas aí o Maid interrompeu a fala dela dizendo: o Maid disse: "A gente está discutindo uma coisa super importante aqui." A Oliver achou a atitude dele extremamente irritante. O Maid mandou mais essa. O Maid disse: "Se você tivesse avisado o que viria antes, a gente teria te recebido do jeito certo." Ela percebeu que eles estavam pressionando o nosso prota para fazer parte do joguinho deles. Enquanto isso, por dentro, o Shirone ficou feliz da vida só de ver a professora Oliver, mas ficou na dúvida se devia se sentar ou falar alguma coisa. A professora então perguntou se eles não ofereciam nem um chazinho para as visitas. O Maid respondeu cheio de desconfiança dizendo: "O Maid disse, e por acaso você confiaria na gente se a gente fizesse um chá para você?" Querendo ir direto ao ponto, a professora mandou eles irem até a sala do clube na escola. A galera ficou em choque quando ouviu isso.
O Mid perguntou qual era o motivo, e ela explicou que, depois de dar uma olhada na documentação, achou razões de sobra para fechar o clube. O clube não produzia absolutamente nada de útil há mais de 4 anos, continuava funcionando sem um número mínimo de membros e não recebia verba há um tempão. Pelas regras, o clube só poderia continuar aberto se apresentasse algo relevante no prazo de um mês. Ouvindo isso, o Meid se jogou na frente dela, implorando de joelhos. O Meid disse, pelo amor de Deus, não faz a gente ter que fazer uma apresentação. É impossível provar qualquer coisa sobre ciência paranormal. Depois, ele questionou se ela queria mesmo dissolver o clube, indo contra a própria Sociedade da Magia, uma organização movida à ciência e lógica. Declarando que preferia fazer qualquer outra coisa no mundo a ter que fazer essa apresentação, ele ficou esperando por uma alternativa. A professora, vendo que ele estava disposto a ouvir, mandou a segunda opção: expulsar o Chirone do clube. O Chirone ficou em choque total na hora e perguntou o motivo. A professora Oliver respondeu insinuando que ele já sabia muito bem o porquê de ela estar dizendo aquilo. Ela completou dizendo que a função imortal era um problema seríssimo na escola, representando um perigo gigantesco para os alunos jovens e podendo fazer um mal danado para ele também. O Chirone bateu o pé e disse que, embora entendesse os riscos, não ia fazer nada de errado. Só que a professora esclareceu que o verdadeiro problema estava no fenômeno do transbordamento, embora o prota estivesse ralando para entender o que isso significava na prática. O Iruki deu um passo à frente para explicar, dizendo que era algo muito parecido com a doença do gênio, algo que ele mesmo tinha passado quando tinha só 8 anos de idade. Lembrando da própria experiência, ele contou que o pai dele simplesmente tinha mandado ele aguentar firme e ponto final. A galera parecia não estar levando o assunto tão a sério assim. A professora então se aprofundou no assunto, descrevendo o transbordamento como um fenômeno em que a mente humana simplesmente não consegue dar conta de habilidades gigantescas, fazendo com que as barreiras do cérebro pifem sob a pressão do excesso de informação. Isso gerava um risco gravíssimo de colapso mental, popularmente conhecido como a doença do gênio. Ela alertou que quem não recebia o tratamento adequado para essa condição sofria com dores absurdas pelo resto da vida. E o que deixava ela ainda mais preocupada era o transbordamento provocado pela função imortal, que era infinitamente mais perigoso. Percebendo a gravidade do bagulho, o Chirone começou a ficar super nervoso. A ideia de que aquilo podia levá-lo à loucura começou a bater forte, e ele lembrou dos pesadelos que andava tendo, finalmente ligando os pontos. Entendendo os riscos, a professora já tinha aconselhado ele anteriormente a diminuir a carga de aulas e fazer um acompanhamento psicológico. Agora, ela tinha decidido resolver o assunto pessoalmente se a galera do clube realmente se importava com o Chirone. Devia tirar ele do grupo. O Meid, porém, se recusou a aceitar aquilo. A professora disse para ele não agir que nem criança, mas o Meid insistiu dizendo que a decisão tinha que ser do próprio Chirone. O Iruki concordou com essa visão, achando que a professora estava pressionando o prota sem necessidade. Aí o Meid mandou uma fala super ousada, sugerindo que toda aquela preocupação da professora indicava que ela estava caidinha pelo Chirone. Para a surpresa de todo mundo, ela assumiu o negócio sem hesitar e mandou essa. A professora Oliver disse: "E por acaso vocês têm algum problema com isso?" A galera ficou completamente perplexa, sem entender como era possível uma professora ter esse tipo de sentimento por um aluno. Ela explicou que, estatisticamente falando, era algo possível, mas o Mei descartou a ideia na hora, dizendo para deixar a estatística de fora da conversa. Aí ele perguntou se, segundo as estatísticas, existia a probabilidade de a professora também gostar dele. Sem pensar 2 vezes, ela mandou na lata. A professora Oliver disse: "As chances são absolutamente zero." Ao ouvir isso, o Mei desabou no chão num drama total de decepção, fazendo com que ela mandasse ele ser mais pé no chão. O Iruki então se dirigiu à professora, pontuando que, mesmo se o Chirone não aguentasse o transbordamento, não significava que ele ia morrer de fato. Só que a professora achava que, no mínimo, o Iruki deveria entender a gravidade da situação, já que ele próprio tinha passado por isso no passado. O Iruki, por sua vez, argumentou que eles deveriam confiar no Chirone levando em conta o nível dele e acusou a professora de estar sendo preocupada até demais. Esse envolvimento cada vez maior dela estava fazendo o Iruki achar que ela estava ficando até meio obcecada. Nesse exato momento, o Chirone se levantou e mandou a braba, afirmando que a decisão tinha que ser dele e de mais ninguém. Ele admitiu que estava com medo e que sentia como se estivesse à beira de enlouquecer, mas que, ao mesmo tempo, essa sensação trazia uma satisfação estranha para ele. A professora ficou chocada com a confissão. O prota continuou explicando que tudo o que estava acontecendo com ele parecia incrivelmente especial. Mesmo morrendo de medo dos pesadelos, ele estava decidido a descobrir os segredos escondidos dentro de si mesmo. Decidido a encarar aquilo como um desafio, ele escolheu superar a situação em vez de simplesmente se render. Observando o garoto,
a professora Oliver percebeu que ele não era diferente dos outros meninos que tinham passado pela vida dela antes. Ela se lembrou do garoto que uma vez tentou salvá-la no passado. Com essa memória na cabeça, ela aceitou totalmente a decisão do Shirone e concordou que não tinha necessidade de expulsar ele do clube. O Maid, quando ouviu isso, quase explodiu de tanta alegria. Só que aí a professora anunciou que eles teriam que seguir com o plano A, apresentar os resultados no prazo de um mês. O Neid, chocado com essa notícia, sentiu aquele cansaço gigante tomar conta do corpo. Shirone então perguntou se era mesmo esperado que eles fizessem uma apresentação nesse prazo e se eles podiam usar algum registro antigo como referência. O Iruki, no entanto, avisou que o clube nunca tinha feito uma apresentação na vida. Se tivessem feito, a ciência paranormal já seria uma matéria de estudo nas aulas deles, já que não existia nenhuma forma definitiva de provar a existência da alma. O Neid, totalmente desapontado, se viu sem chão no momento. Tentando mudar o clima pesadão, o Iruki chamou a atenção do Neid para uma garota super bonita que estava passando. Shirone imediatamente mandou ele manter o foco, mas o Neid já tinha ficado totalmente hipnotizado por ela. Todo curioso, o Neid perguntou se ela era uma aluna veterana ou se já tinha se formado. Foi só aí que o Shirone percebeu que a mulher em questão era, na verdade, a própria professora Oliver, só que com um visual completamente diferente do normal. O Iruki elogiou a habilidade afiada do Neid para reparar em mulheres. Curioso com aquela aparência em comum, ele ficou se perguntando para onde ela estava indo, e especulou que ela provavelmente devia estar indo para um encontro. O Neid, surpreso, viu aquilo como uma oportunidade de ouro. Ele decidiu seguir a professora na esperança de descobrir algo sobre ela que pudesse ser usado como chantagem para evitar que o clube fosse fechado. O Shirone achou a ideia ridícula e o Iruki alertou que perseguir uma maga de nível 6 estava bem longe de ser uma boa ideia. O Neid, ficando cada vez mais irritado, viu o Iruki sair em disparada, declarando que ia segui-la enquanto o Shirone tinha a missão de puxar o Neid junto. Determinado, o Neid fez questão de pegar sua capa de disfarce e mandou o Iruki manter a distância, vendo aquilo como a única chance que eles tinham de salvar o clube. Enquanto isso, o Shirone não conseguia acreditar no quanto eles eram apaixonados por tudo. Menos por estudar, a paixão deles era pura e simplesmente manter o clube de pé. Com a professora Oliver andando mais à frente, o Maid rapidinho percebeu que eles já tinham sido notados por ela várias vezes. O Shirone, cheio de tensão, questionou as intenções deles. Só que a curiosidade do prota começou a aumentar, fazendo ele se perguntar com quem diabos a professora ia se encontrar, achando tudo muito esquisito. Ele não conseguiu evitar se perguntar por que ela estava indo em direção à área dos plebeus. Quando ela entrou na região do mercado, os garotos começaram a desconfiar se ela não estava vendendo alguma coisa no mercado negro. Só que, em vez de ir na direção dos vendedores, ela caminhou em direção a uma casa ali perto. Ela bateu na porta e cumprimentou um homem, fazendo o Neid se perguntar na hora se aquele cara era o namorado dela. O Shirone, sentindo que já tinham visto até demais, sugeriu que era hora de ir embora, já que ela tinha entrado na casa. Mas o Neid bateu o pé dizendo que precisavam de mais informações e que tinham que entrar de qualquer jeito. Sem pensar duas vezes, ele correu na direção da casa, determinado a fazer o que fosse preciso para proteger o clube deles, deixando o Shirone completamente abismado com tanta inconsequência. Esperando do lado de fora da casa, eles finalmente arrombaram o cadeado do porão e conseguiram dar aquela espiadinha para dentro. Vendo que o primeiro andar estava totalmente vazio, eles foram subindo com todo o cuidado para o segundo andar. Para evitar serem pegos, ele decidiu usar a habilidade de cisão para mapear a área do corredor. Shirone, observando o talento deles, ficou pensando se eles não seriam igualmente dedicados aos estudos se focassem a mesma energia em aprender em vez de focar em planos malucos. De repente, o Maid fez um sinal para todo mundo parar, jurando que estava ouvindo uma voz vindo de um dos quartos. Shirone implorou para eles caírem fora enquanto ainda dava tempo, mas o Maid se recusou, argumentando que, como a professora tinha começado aquela guerra, eles tinham que ir até o fim para salvar o clube. Escutando bem de perto, eles ouviram uma conversa vindo de dentro do quarto. Tinha alguém comentando sobre o visual deles e discutindo se deviam trocar de roupa. Shirone achou que aquele era o momento perfeito para meter o pé dali. Aí, uma garota lá dentro perguntou quando a esposa do homem iria voltar, e o cara respondeu que ela só voltaria dali a 2 horas. O Neid se deu conta no mesmo segundo. O suposto namorado da professora Oliver era, na verdade, um homem casado. O Iruki achou que agora eles tinham informação de sobra para chantagear a professora. Mas o Neid, depois de dar uma pequena hesitada, decidiu não fazer isso, reconhecendo que seria uma atitude totalmente errada. Antes que pudessem planejar o próximo passo, eles acabaram invadindo o quarto sem querer, escancarando a porta de uma vez.